Olá, começando a live. Olá, pessoal entrando agora, começando a live. Oi, Vivian. Vivian entrou, autora. Meu irmão, Carol, Bel. Minha prima Mari. Beijo, Mari. A editora Multifoco entrou também. Outra Mari. Oi, pessoal. Então, esse é o lançamento do livro Uma Causa Toda Nossa, que é um livro de contos que eu organizei. Minha cachorra tá latindo, espero que não dê pra ouvir. Foi um livro que começou uma ideia, primeiro de um grupo de Facebook. Eu estava escrevendo o meu livro A Gaveta de Aurélia em 2018, que é esse livro aqui. E eu queria conversar com outras escritoras, assim, conversar sobre o processo de escrita, porque o processo de escrita é bem solitário, né? Você fica na sua casa escrevendo, assim. E eu sentia bastante vontade de conversar com outras escritoras, daí eu criei esse grupo no Facebook e conheci essas escritoras maravilhosas, assim. E a gente foi conversando e aí eu tive a ideia de fazer um livro de contos, com os nossos contos. Arrumando aqui. E aí joguei a ideia para elas gostaram. E a gente pensou assim, era um grupo só de mulheres, então os contos tinham que ter protagonistas mulheres e elas não podiam ser estereotipadas, assim, a gente não queria que as personagens repetissem estereótipos de gênero que nos incomodam muito, né? Então a gente abriu a seleção, a Carol Machado também topou participar de selecionar os contos, comentar, sugerir melhorias. E aí a gente foi selecionando os contos. Algumas escritoras, infelizmente, ficaram para trás, algumas não conseguiram arrumar os contos por falta de tempo, enfim. E aí ficamos com essas seis escritoras? Acho que é. Então foi isso. Vou me apresentar assim, porque acho que tem gente que não me conhece, né? Eu sou Samara, eu moro em Florianópolis, eu sou formada em cinema na UFSC e trabalho com cinema e com literatura, né? Por enquanto só escrevi esse livro aqui, A Gaveta de Aurélia, e agora estamos lançando esse livro em conjunto de contos. Então, a Carol falou 7 com 6, são 6 e mais eu 7. Então, vou chamar a Carol para se apresentar um pouquinho, pode ser? Ali, aceitei a solicitação da Carol. E não, deu algum erro. A gente tinha combinado de eu ir chamando as escritoras para... é a Bel primeiro. Mas a Bel não pediu ainda. Será que eu consigo adicionar ela? Eita, não. Hum,
Eu não consigo, não sei onde é que eu adiciono as pessoas. Tá, tá, vou começar então a falar um pouco dos meus dois contos que estão nessa. Ah, a Bel começou, a Bel entrou. Tá, eu vou falar então dos meus contos. São dois contos, um deles chama Conchas Brancas. A Carol e a Bel leram, falaram algumas sugestões de melhoria, né? E é um conto bem íntimo, assim, bem intimista, uma personagem que está se descobrindo sua sexualidade depois de alguns anos vivendo relacionamentos mais tradicionais, assim. E o outro também se chama. Nossa, eu esqueci o nome do meu conto. Se chama Amor Líquido, isso. E é sobre uma atriz que tá. Ela tá saindo com um cara há alguns meses, acho que uns 3 meses, mas eles não têm nenhum relacionamento muito fixo, assim. E aí ela tá num conflito que ela quer se declarar pra ele, ela quer ter um relacionamento mais sério e ele fica, assim, inventando desculpa, assim, pra não seguir com esse relacionamento. Acho que é isso. Depois a gente pode ir conversando, se vocês tiverem pergunta também. Vou aceitar Bel agora. A Bel também fez a revisão do livro, né? Preparação de texto. Deixa eu virar aqui. Oi, Oi, Bel. tá escutando direitinho? Sim, tô escutando. Beleza. Então, oi para todo mundo, oi companheiras de projeto, pessoal que está escutando a gente. Agradeço por esse carinho. Eu sou a Bel de Assis, para quem não me conhece. Eu sou de Brasília, minha terra linda e maravilhosa, que acabou de completar 60 anos, no dia 21 de abril, mais precisamente. Mas eu moro em Belo Horizonte já tem 13 anos. Quando em Brasília eu me formei em jornalismo, com dupla habilitação em publicidade, mas nunca trabalhei como publicitária, só como jornalista. Mas essa dupla habilitação me obrigou a escrever 2 monografias e foi bom porque numa delas eu escrevi sobre literatura de cordel, que nessa relação que a literatura de cordel tem com o jornalismo, né? E aí, que é através dos cordéis chamados cordéis circunstanciais, que fala sobre... É uma espécie de notícia, né? De crônica da época, assim. Inclusive, a galera do Nordeste... que não tinha acesso à informação, né, do interior do Nordeste, ficava sabendo dos acontecimentos do mundo através desses cordéis. Sim, assim. bem legal. E aí eu falei sobre esses cordéis e resolvi escrever os meus próprios cordéis, né, como forma, com base nas informações que eu tinha da minha época. E aí eu juntei esses cordéis e fiz um livro de forma independente, que foi o primeiro livro, então, que eu fiz, com a ajuda de um amigo que ilustrou, e de um irmão que fez o projeto gráfico, e a diagramação, e ficou lindo e tudo, mas na época não tinha Catarse, não tinha
Então foi mais um projeto para entregar para a banca e entre os amigos, assim, não tive um ímpeto maior de fazer algo maior com o livro, né? Ah, sim. E aí, ainda em seguida, ainda em Brasília, eu fiz uma especialização em jornalismo literário. E nessa especialização eu fiz uma reportagem sobre um grupo religioso lá de uma cidade satélite de Brasília. Não sei se vocês sabem, né, o Distrito Federal todo é muito reconhecido mundialmente pelo sincretismo religioso. Brasília agrega também muitos grupos de desenvolvimento da espiritualidade e tudo. E aí eu fiquei alguns meses acompanhando esse grupo, fazendo entrevistas e fotografando e escrevendo. E aí a minha reportagem foi uma das selecionadas para um livro, para participar de um livro que chama Jornalistas Literários. E saiu pela editora Sumos e foi organizado pelo jornalista Sérgio Vilas Boas, que era um dos nossos professores. Então foi a primeira coletânea da qual eu participei. E aí já em Belo Horizonte eu fiz mais 3 especializações, sempre estudando essa relação, né, entre o jornalismo e a literatura. E eu comecei a participar de muitas oficinas de escrita. Inclusive, a primeira oficina que eu participei foi a Carol Machado, que faz parte do projeto com a gente, que me convidou, e a gente participou da escrita que chama Terapia da Palavra, da Maria Raquel. Ah, sei. E aí eu sou uma viciada em oficina de escrita, toda hora eu quero fazer uma. E aí a última especialização que eu fiz foi em revisão de texto. E isso tem 5 anos, e aí tem 5 anos que eu trabalho como revisora de texto. E foi nessa época também que eu li o ensaio, né, da Virginia Woolf, o Teto Todo Seu, que fala, né, dessa relação, desse desafio. Ui, tô toda hora caindo aqui. Que fala desse desafio, né, das mulheres, que as mulheres tinham para conseguir escrever, né, diante de um contexto em que a escrita era algo dos homens, né? E Sim. Ocupar um espaço literário era ocupar um espaço público diante de um contexto em que as mulheres tinham como lugar o espaço privado, né? E tem um momento que a Virgínia fala, inclusive, assim, que nem no próprio lugar privado a mulher tinha um lugar reservado para ela conseguir se isolar e escrever, né? Porque a ela era destinado, dentro de casa, os lugares de convívio, de cuidado com os filhos, de afazeres domésticos e tudo, né? E aí eu lembro que foi nessa época que então eu comecei a pesquisar quais eram os desafios que as mulheres têm hoje, assim, né? Diante desse contexto da escrita e da leitura. E aí eu descobri que tinha um projeto que tinha acabado de chegar no Brasil, acho que foi em 2014, que é o Leia Mulheres. Uhum. Você conhece Leia Mulheres? Sim, sim. Surgiu, acho que foi em 2014, mais ou menos, aqui no Brasil, que é de incentivo à escrita, à leitura de livros escritos por mulheres, né? E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi olhar a minha própria estante e ficar chocada, porque tinha muito mais homens na minha estante do que mulheres, assim. E aí eu comecei um processo de tentar reverter isso, de tentar reparar, né? E comecei a ler muitas mulheres e tudo, e a ponto de que hoje, assim, se tornou algo mais corriqueiro, mais espontâneo e até de predileção mesmo, assim. A ponto de que hoje eu tenho que fazer um movimento contra o inverso, que é de não me esquecer de ler os rapazes, assim. Sim. Eu leio bastante mulheres, assim, até porque as minhas 2 escritoras favoritas são a Marguerite Duras e a Virginia Woolf, então eu tenho meio mania de, quando eu pego uma escritora ou um escritor, eu fico viciada, assim, então eu leio um monte de livros deles, assim. Aham. Mas realmente, e aí eu acabo ficando só nas 2 também, tem que variar também, né? Porque 2 europeias também, a gente tem que pensar também na... Sim, isso é uma outra coisa que eu ia falar. Inclusive, assim, eu estou mais consciente também de ler mulheres mais latino-americanas, brasileiras, né? E aí eu lembro que eu lembro também que a Virgínia fala no ensaio dela
que ela pergunta pra gente assim, imagina se como seria a escrita literária hoje, se ela tivesse sido escrita, a referência, o modelo de escrita tivesse sido a mulher, da escrita da mulher, se o conto seria o conto como ele é hoje, se a crônica seria a crônica como ela é hoje, o romance. E sempre que agora eu leio mulheres, eu fico sempre muito observando a forma como as mulheres escrevem, assim, sempre fico muito admirada, assim. E aí, voltando, né, nesse movimento de amadurecer como leitora, eu também comecei a participar de grupos nas redes sociais de mulheres que escrevem, né, e aí a Carol me convidou para o seu grupo no Facebook, né, e aí foi como eu conheci você e as meninas do livro, e aí você veio com a ideia, acho que foi em 2018 que você veio com a ideia, né, da gente fazer o livro. E eu fiquei com a missão, então, de escrever um conto e de fazer a revisão do livro. E foi para mim um super desafio, né? Porque eu acho muito complexo revisar texto literário, né? Porque o texto literário ele tem muitas especificidades, né? A começar pelo estilo do autor, porque às vezes no próprio manejo dos recursos linguísticos há ali uma vontade de romper com as regras gramaticais, né? De se rebelar contra essas normas e esses padrões, o que eu acho incrível, eu sou super a favor. E tem também a questão da variação linguística, né? Que assim, cada personagem fala de um modo específico, né? E isso diz respeito muito ao lugar de fala, à região onde nasceu, classe social, nível escolar, né? Então, assim, a revisora tem que levar em conta que não se pode ter preconceito linguístico, né? Assim, que é preciso abarcar as diferenças de vozes num texto, assim, né? Eu gostei muito da sua revisão, assim. Quem for escritor estiver escrevendo agora, eu recomendo o trabalho da Bel. E ela sempre botava, assim, uma pergunta, assim, ela dava uma sugestão e perguntava, isso faz sentido para você, sabe? Que era para as escritoras pensarem se aquela sugestão fazia sentido para o texto, para a história, para o personagem, né? Uhum. E eu sempre dei liberdade, assim, para vocês acatarem ou não, né, as sugestões que eu dei no texto, assim. E aí o meu conto, né, o meu conto chama-se Despertar, que fala de uma moça chamada Lúcia, que um belo dia resolve instalar um aplicativo de celular no texto dela, no celular dela. E só que aí o aplicativo gera um revertério nela e ao invés de ela se sentir ainda mais controlada, mais dominada, mais refém dos dispositivos, esse aplicativo a convida a ir para a rua e olhar as pessoas, as coisas e a vida de uma maneira mais... Só um pouquinho que eu estou ajeitando aqui. Beleza. Agora não precisa ficar segurando. Que ela olhar a vida de uma maneira mais entregue, né? Mais aberta pro mundo, assim. Sim. Aí ficou faltando, você perguntou pra gente da coisa das mulheres que inspiram, né? Sim, mas rapidinho, porque tem que marcar. Então, se quiser, eu já posso parar. Já passou do tempo? Eu não cronometrei certinho, mas pode falar rapidinho. Não, aí as mulheres que você tinha dito pra gente falar, das mulheres, né? Eu tenho lido agora, estou lendo a tetralogia da Napolitana, da Helena Ferrante, que me inspira muito pela capacidade que ela tem de traduzir sentimentos e pensamentos, assim, eu me senti interpretada em muitas vivências da minha própria vida, assim, lendo a Helena Ferrante. Li também a autobiografia da Angela Davis, que tá falando dessa biografia. Da época que ela ficou presa. Ela é muito linda, assim, é muito tocante e ela me inspira muito pelo ativismo político e foi com a Angela Davis que eu comecei a me atentar para a questão racial, né, dentro do feminismo. Uhum. E por fim li duas obras de duas brasileiras, que é a Marta Batalha, com A Vida Invisível, da Eurídice Guzmão, e a Aline Bey,
O Peso do Pássaro Morto, o nome do livro dela, que me inspiraram muito pela potência estética mesmo, assim, pela criatividade, pelo manejo das palavras. Assim. As histórias são lindas, são tocantes, são doídas, tem como pano de fundo o machismo, mas elas me tocaram muito pela potência estética. Assim. É isso, eu tive um prazer enorme de fazer esse trabalho com vocês, eu agradeço, Tamara, foi lindo, eu adorei conhecer vocês, eu espero que a gente faça um volume 2, Sim, chamando também mais, espero. chamando mais mulheres e estamos aí. Obrigada Sim. por quem teve paciência de me ouvir. Vamos lá chamar a Carol. Tá, Bel agora continua aí me só peço comentando aqui, né? ali. Eu acho que eu tiro você. Mas Bel Ah, eu vi continua alguém aí para falando, adoro a Lili conversar. Bey, também adoro. Então vou sair. Aí, Carol agora. Tá? Oi. Ixi, Maria, peraí. Pronto, Aí, desculpa. Oi, gente. você ficou aí, agora. Agora deu. Oi. Ó, vou aproveitar aí o gancho da Bel, que acabou de falar. Vou agradecer pela revisão dos meus contos, que ela deixou meus textos muito mais fluidos. Fez uma Sim, já, diferença já são muito fluidos, né? A sua escrita é muito fluida, né? Eu gosto muito. também pela ideia e as meninas por esse encontro. Vou falar um pouco de como eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever mais sistematicamente depois de morar em Caraíva, um paraíso baiano. Quando eu morei lá não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, eu escrevia e-mails coletivos para os meus amigos mensalmente, contando de como era viver naquele lugar insólito, bem diferente do ambiente cosmopolita de onde eu vinha, que era morar numa vila de pescadores. E aí quando eu cheguei no Rio, eu sou mineira, mas eu moro no Rio há mais de uma década, eu compilei esses textos que viraram um blog. E a partir daí eu comecei a escrever. Era uma paixão, comecei a escrever como hobby. E comecei a frequentar cursos de escrita criativa. E tem 2 dos meus contos, eu tô com 3 contos no. Uhum. 2 são frutos da oficina de escrita criativa Terapia da Palavra, onde eu conheci a Abel. Os meus contos, o recorte feminista que eu fiz, que nosso livro é feminista, né? Sim. A crítica ao machismo está nas entrelinhas, porque às vezes é muito sutil, né? A pessoa mais percebida não passa batido. O recorte que eu fiz é sobre a repressão à sexualidade da mulher. Eu cresci no seio de uma família tradicional mineira de Belo Horizonte, então isso era muito, muito forte, a coerção à liberdade sexual da mulher, né? Eu tenho 2 contos que as personagens são adolescentes, as voltas com o tema da virgindade. E como é cruel essa educação que difere a educação do homem para a mulher, como é cruel no sentido que nada acrescenta na formação como indivíduo, né? E por acaso, por coincidência, esse ano eu li Orgulho e Preconceito, que é um clássico, né, em inglês. A Jane Austen escreveu no século XVIII o livro e não fica muito distante, apesar dos 3 séculos de diferença, da sociedade mineira, que em relação às expectativas familiares sobre a jovem mulher, tá bem próximo. Então, toda essa coerção eu acho abusiva, acho cruel. Então, queria fazer uma crítica, né? Tem um conto meu que tem uma menina que fica menstruada e não sabe que está menstruada, porque os pais, a mãe nunca conversou com ela por tabu, né? Sim, é bem comum. As mulheres que me inspiram, eu vou falar logo, né? São várias as mulheres que me inspiram. Eu poderia falar das minhas avós, mas eu vou falar da Marie Curie. Marie Curie, que eu acabei de ler a biografia dela, escrita pela Rosa Monteiro, que é uma jornalista, uma escritora madrilenha. Ela foi uma polonesa cientista, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel. Ela ganhou o primeiro em física, juntamente com o marido, e ganhou o segundo em química. Então, uma mulher extraordinária que triunfou no meio
completamente masculino. Foi uma mulher apaixonada, teve um casamento muito feliz, teve 2 filhas e deu a vida pela ciência, porque ela contribuiu muito nas pesquisas de radioatividade. Sim. Infelizmente teve um final trágico, né? Mas deixou um legado muito importante, né? Para a humanidade. E outra que eu sou apaixonada também, viveu na França, coincidência, é a Agnès Varda, cineasta que morreu ano passado. Amo. Sim. Aos 90 anos, eu sou apaixonada por ela. Vale a pena conhecer todos os filmes da Varda. Ela é a mãe da humanidade, né? Os créditos vão para Truffaut, para Godard, mas ela foi a grande inovadora. Ela sempre fez um cinema social, humano, genuinamente humana mesmo e bem-humorado. Gente, ela é maravilhosa. E na literatura, Isabel Allende, porque eu sou psicóloga de formação e tradutora de espanhol de paixão. Então, eu leio muito Isabel Allende, que também, a maioria dos livros dela são bem políticos. Eu só li um dela, Ilha sobre o Mar. Isso, li ano passado. Muito bom também. Uma mensagem social, né? Acho interessante. Sim. E é bem fácil de ler os livros dela também, né? Muito, né? Bem assim. É uma linguagem fácil. Sim. Então é isso. Chamar a próxima. Carol Sueto. Carol com C, Carol com K. Carol Machado continua aí. Beijo, gente. Obrigada. A Carol não pediu ainda. Será que a Carol tá... sim. Aí, Carol. Olá, todo mundo. Boa noite. Olá. Samara, primeiro eu queria agradecer você pelo convite de participar do projeto, que foi muito legal ter conhecido tanta gente bacana, né? Desses 2 anos, mais ou menos, né? 2 anos e pouquinho que a gente está mexendo com o livro. Foi uma experiência muito bacana. Meu nome é Carol, eu sou aqui de Belo Horizonte. A gente tem bastante gente de Belo Horizonte, né? A Carol, que é daqui, mas mora no Rio. A Bel, que é de outro lugar e mora aqui. Eu sou professora de formação, eu fiz letras na UFMG e trabalhei como professora durante 20 anos, 20 e poucos anos. Nesse momento eu estou trabalhando com revisão, estou trabalhando com elaboração de livro didático e coisas nesse sentido. Mas escrevo desde muito pequena, assim, desde que eu me lembro. Comecei pelas redações escolares e os professores sempre elogiavam muito. Depois eu fui tomando gosto, sempre fui leitora, sempre gostei. Mas fazia muitos anos que eu não escrevia. E aí, a partir do seu convite, o meu primeiro conto foi o que me trouxe de volta para esse universo. Fazia, sei lá, uns 20 anos mais ou menos que eu não mexia com escrita. E aí voltei a partir desse conto que se chama Música, né, que conta a história de uma mulher que se descobre a partir do momento que ela recebe de herança um piano que pertenceu à avó. E aí ela vai ver as coisas que estão erradas no universo dela, como que ela se sentia mal com aquilo tudo, mas vivia acostumada, né? O meu segundo conto é A Casa da Luz Vermelha, que aí traz uma perspectiva mais intimista mesmo, de como que a minha criança interior, né, como eu criança, via as mulheres e como eu confrontei isso com a sociedade. Como que eu tinha uma ideia das mulheres e a sociedade fazia uma ideia completamente diferente. Mulheres que eu admirava ali naquele momento, pessoas que são pessoas reais mesmo. A personagem do conto, é claro, é uma ficção, porque saiu da minha cabeça, né, mas ela é baseada numa pessoa que eu realmente conheci. Então, foi muito bacana fazer esse trabalho e criar isso tudo, assim. Sobre as mulheres que me inspiram, assim, é difícil sair do clichê, né, de falar de pessoas que estão próximas, pessoas que ajudaram na nossa formação, mas assim, uma pessoa que eu tenho lido muito para falar de influência literária ultimamente, que também é um pouco clichê, mas é uma pessoa muito importante, é a Carolina Maria de Jesus.
Ela tem uma escrita que é muito dura, né? Uma realidade que é muito pesada e que me fez ver de maneira diferente um monte de coisas assim, da nossa sociedade. Dentro da linha da linguística também, Irandé Antunes, que eu li, Magda Soares, que são pessoas que trabalham dentro da... Não, né? Mas é porque são pessoas que trabalham dentro dessa linha que a Abel falou, da variação linguística, da aquisição da linguagem, né? Então, quando eu entrei na faculdade... Passo sim. Quando eu entrei na faculdade, foram pessoas que me abriram os olhos, porque a gente entra na faculdade, de maneira geral, cheio de preconceito, né? A gente fala, pô, vou fazer letras porque eu sei mais português que os outros, sei lá, né? Porque eu gosto mais de ler do que os outros. E aí a gente descobre que não é nada disso, que na verdade a gente tem que se despojar desses preconceitos, tem que entender que existe uma variação, né? Às vezes usa isso dentro da escrita, que é muito legal. E muita gente entra na letras porque gosta de literatura, né? Meu marido que diz que ele também faz, só que ele se apaixonou por linguística também quando entrou, assim, né? Foi o meu caso, né? Eu entrei por causa da literatura e lá eu fiquei apaixonada com linguística. Sim, acontece bastante. Então, é isso. Minha apresentação é pequenininha, mas... Foi breve. Foi breve. Foi breve. Mas que bom que a gente... Os 2 contos, assim... A Obrigada. música, eu me identifiquei muito, assim, porque minha mãe toca piano. A primeira cena, assim, deles levantando o piano pela escada para levar para casa, assim, me identifiquei muito, é uma memória que eu tenho, assim, de infância, assim, e achei muito legal. E A Casa Vermelha também me tocou, assim, não me identifiquei, eu não consegui, eu não tive essa vivência de, tipo, enxergar uma mulher, sei lá, uma revendedora Avon. Pra mim era uma revendedora Avon, assim. Mas ela era, ela era mesmo. Ah, sim. Mas eu consegui entrar na pele dessa personagem, assim, que você escreveu. Ah, que bacana. Então é isso. Chamar qual que é a próxima? Tchau, gente. Obrigada por vocês assistirem. Tchau. Beijo. Falou. Continue aí. Próxima é... a Vivian, é isso? Vou chamar a Vivian aqui. Vivian tem um livro que é um sucesso no Wattpad, né? Eu já te convidei, Vivian. Não sei se apareceu aí. Oi, sou eu já? Acho que é, né? Sim. Eu não pulei ninguém, não, né? Acho que sou. Deixa eu só ver aqui, meu microfone acabou de desconectar. Deixa eu ver. Tá conseguindo me escutar direitinho? Acho que tá um pouquinho embaixo, mas dá. Acho que eu tenho que deixar o microfone assim pertinho. Agora tá dando? Aí melhorou. É que a tecnologia aqui em casa tá complicada. Então, boa noite, gente. Queria agradecer quem está assistindo. Queria mandar um beijo também para a Samara, para todas as meninas que participaram. Agradecer, né, por toda a dedicação. Foi um trabalho bem legal que a gente fez. Gostei bastante. É meu primeiro livro físico publicado, então é um momento bem legal. Né? Então, parabéns a todas e obrigada pelo apoio. Né? Foi um processo que deu um pouquinho de trabalho para todo mundo, mas foi legal. Né? O resultado está aí. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou de São Paulo, estou aqui congelando. Eu vou fazer 25 anos na semana que vem. Sou formada em letras, sou professora também. Tenho alguns outros livros publicados, mas todos em plataforma digital. Esse é meu primeiro físico. E eu participei com 3 contos no livro. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. São 3 contos curtos, né? O estilo que eu gosto de escrever é esse. Eu gosto de escrever coisas curtas e relacionadas a questões psicológicas. Para mim, o que se passa dentro da cabeça do personagem geralmente é mais importante do que o que se passa fora.
Tanto que, se for avaliar todos os meus contos, eles são bem íntimos, né? São poucas coisas que acontecem, assim, a um lapso de tempo curto. O mais realista deles, eu acho que é A Nuvem, que é um conto, é praticamente uma crônica, né? Ele é bem curto, se passa no momento em que acaba uma falta de energia numa cidade, e a gente tem uma protagonista feminina que está sozinha no apartamento, e ela vai refletir sobre a vida dela, sobre as frustrações, as coisas que ela gostaria de realizar, as coisas que ela não realizou. E nesse conto eu quis trabalhar bastante uma parte mais estética, de imagens, de sons, para representar esse psicológico da mulher que realmente tem muitas frustrações na vida, porque a gente discutiu sobre o que é ser mulher, né? E para mim eu acho que ser mulher geralmente é mais negativo do que positivo, né? Geralmente a gente tem tanta coisa dentro da gente, e eu gosto de mostrar isso quando eu escrevo, mostrar esse lado mais psicológico das agonias, das aflições, de trabalhar esses sentimentos mais negativos, né? Tanto que até me criticam, falam, nossa, você não escreve nada com final feliz. Não escrevo, é bem difícil, mas eu gosto de trabalhar essas questões. Eu gosto. Esse A Nuvem também, eu lembro que eu comentei quando você mandou o conto pela primeira vez, assim, que eu me identifiquei muito com a protagonista, eu amei o conto. Eu queria que ela tivesse tido um final feliz, mas tudo bem. A história, assim, a gente não sabe, né, o que aconteceu depois. É um momento, acabei de repente, dar né? Sim, não é um final, assim, muito trágico também, né? Bom. É só um processo, né? Eu gosto de mostrar o processo, na verdade, das personagens. O segundo conto, não está nessa ordem no livro, não lembro exatamente, mas o segundo, que é um pouco mais nessa linha também, é o da Garota do Café. Também é um conto bem íntimo, vai contar a história de uma protagonista que acaba se interessando por uma moça que ela observa numa cafeteria toda semana. E praticamente o conto inteiro também é a cabeça dela, ela se questionando, ela com a ansiedade dela, com os desejos dela, com, né, esse amor platônico. E ela pensando, vai dar certo, não vai, vai dar certo, não vai. Né? Trabalha um pouquinho da questão da repressão sexual também da mulher, porque no caso ela seria uma personagem homossexual. E o medo que ela tem de se aproximar, de falar com aquela outra garota com a qual ela está interessada. E o quanto isso, às vezes, a gente perde oportunidades na vida, né, pelos medos que a gente tem das repressões. Não só na sexualidade, mas acho que as mulheres, em geral, sempre têm um pouco mais de medo de se arriscar, né, do que os homens. Sim. Mas acho que principalmente quando você gosta de outra mulher, né? Porque como é que você vai saber se ela é lésbica, né? Então... tem toda essa questão. Acho que para a mulher homossexual é mais difícil do que para o homem homossexual, né? Muitas vezes acaba sendo mais reprimido ainda, né? E o último conto é o Distropia, que esse é um conto bem desconstruído, ele é até meio confuso, um pouquinho difícil de entender. A ideia dele, o Distropia, ele une as duas palavras, né? Distopia e distrofia. Então a gente tem uma personagem... que são, na verdade, dois temas agora que eu trabalho faz muito bastante. Sentido. Eu não tinha explicado, né? Agora já está um pouquinho mais claro. E é uma personagem que, na verdade, ela nem ela sabe o que está acontecendo, se ela está em coma, se ela está num processo de quase morte, ou se ela está alucinando. E ela vai entrando num processo mental de realmente se desconstruindo, ficando cada vez mais confusa, e a gente não sabe o que acontece, não tem pé nem cabeça, são pensamentos bem fragmentados. É um conto, eu diria, um pouco surrealista, né? E aborda também essas questões das ansiedades, do que é ser mulher, do que ela sente, do que ela queria ter feito, do que ela não queria na vida. E também é um conto com um final aberto, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu, nem ela sabe. E eu gosto bastante desse estilo. Interessante você ter falado que é um conto surrealista, porque o surrealismo trabalha bastante com sonho, né? Então a gente pode também interpretar que ela estava dormindo e sonhando, talvez. Pode ser qualquer coisa. Mas eu acho que é uma coisa bem inconsciente, assim, não é só lendo o conto para saber também, né? Acho que também você pode ler e ter várias interpretações, né? Sim, é um conto bem aberto, né, para essas questões. E para encerrar, a gente tinha comentado de falar sobre mulheres que a gente admira. Eu não pensei em uma em específico, né? Eu me inspiro bastante nas minhas professoras que eu tive na faculdade. Não vou citar os nomes porque são muitas,
mas eu acho que para uma mulher estar dando aula na faculdade, ser uma mestra, ser uma doutora, é uma coisa bem legal. E com relação à literatura, eu acho que toda mulher que publica, que escreve, já está, de certa forma, né, como eu posso dizer, fazendo parte desse movimento de revolução, porque acho que foi a Abel que comentou, né? Você olha na história da literatura, principalmente no Brasil, é homem só. Você abre um livro de literatura, você tem, sei lá, 90% são homens, e mulheres vão começar a aparecer só ali no modernismo, pós-modernismo, e até hoje em dia, né, é difícil você conseguir pensar, até para falar, nossa, uma mulher que eu admiro, é difícil, porque praticamente a gente só conhece coisas feitas por homens. Então eu acho que todas essas mulheres que publicam, e espero que nós sejamos as próximas a entrar para a história da literatura, né, vamos torcer para isso acontecer. Eu acho que a minha admiração vai para todas nós, aquelas que vieram antes, aquelas que vão vir depois também. Sim. Okay. Então é isso. Temos mais 2 escritoras, mas elas não puderam participar da live. Como que eu faço aqui? Eu saio ou você que me tira? Como é que funciona? Eu posso te tirar também. Acho que é mais fácil. Obrigada, meninas. Valeu, continua aí. Aqui eu trouxe o livro da Dineia, que é uma das escritoras que participou da coletânea. Aqui é a carinha dela, ó. Será que tem outra foto dela? Não, é só essa. Esse aqui ela publicou pelo Clube dos Autores, né? E eu vou ler aqui a mini biografia da Dineia. Depois eu vou ler a da Cecília, que é outra autora que participou da coletânea e não pôde estar aqui. Dineia Pires Santos, sou natural de Elísio Medrado, Bahia. Desde pequena me vi envolvida com as artes e o meio ambiente, e neste último vi a inspiração necessária para os meus versos, os quais escrevo desde os 7 anos de idade. Sou teóloga formada pela Universidade Católica de Salvador, bióloga formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, poetisa, escritora e fotógrafa por hobby. Atuo como terapeuta integrativa. Sou autora de 2 livros, Os Passarinhos, que a gente conhece, publicado pela editora UFS, e Na Cor da Pele, que é esse aqui. Publicado de forma independente pelo Clube dos Autores. Busco traduzir em minhas obras os sentimentos e aflições que perpassam por minha vida, disseminando uma mensagem que transmita amor aos corações e mentes, deixando fluir a magia da conexão interior que tudo nos traz e nos apresenta nossa divindade mais pura. Essa foi a Dineia. Ela escreveu um conto para a coletânea, que é um conto muito, muito delicado e muito forte ao mesmo tempo, que é uma mulher negra que está andando de ônibus e ela fica pensando na vida que ela tem e na vida que ela pode ter. E a Maria Cecília é a que escreveu o nosso prefácio, que é um prefácio muito, muito bonito, também muito intenso, e que homenageia tantas mulheres, tantas escritoras, e nossas vivências e escrevivências. Vou ler aqui a biografia da Cecília. Maria Cecília é de Floripa, Joinville, Santa Catarina, Mundo. Formada em Pedagogia e mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a minha universidade também. É autora de 3:15, Madrugada, livro de prosa poética lançado pela editora Micronotas. Já foi contadora de histórias, professora e orientadora educacional. Atualmente é técnica de referência no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Joinville,
e pesquisa questões de gênero, enfrentamento a violências e educação. Entre suas referências estão Conceição Evaristo, tinha falado do Escrevivências, Marina Colasanti, Caterina Funk e Hilda Hilst. É isso, acho que tem mais uns 10 minutinhos de live ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para as autoras sobre o livro. Parabéns, obrigada. Beijo para todo mundo que falou aqui no chat, que eu não pude responder enquanto vocês estavam comentando. A minha prima Mariana, quero sobreviver a essa pandemia para ler muitos contos de vocês. Mandem um acesso a esses contos, como os leio. Mari, você tem que comprar o livro. Eu te passo o link depois. Eu vou tentar salvar essa live no final, quando acabar. Vai ficar salvo aqui. E aí eu boto o link para a compra do livro. Você compra o livro no site da Multifoco, que é a editora. Ele já está disponível para compra. Tá. Ai, tô me atrapalhando aqui no negócio. Aí, a Carol botou ali na conversa, ó, o link para compra. Então é isso. Obrigada pela participação de todos e todas. Comprem o livro. Leiam, aproveitem esse tempo em casa, quem puder ficar em casa, para ler.